Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Oliveira, sou professor de Anatomia da UFPB e esse é meu canal Educação e Anatomia. Hoje tem playlist nova para inaugurar aqui no meu canal do YouTube. Ela vai se chamar Anatomia Generalidades. Aqui nessa playlist vocês vão conhecer os principais conceitos, a introdução ao estudo dos diversos sistemas do corpo humano. Para começar, a primeira aula que a gente tem na graduação, Introdução à Anatomia. Combinado? Vamos começar? Pessoal, para começar a estudar anatomia, tem que primeiro entender o que significa anatomia, a sua definição. É uma palavra que vem de uma origem grega. A sua etimologia, aná, significa partes. Também seccionar. Então, anatomia é seccionar em partes. Algo parecido com o que vocês veem, por exemplo, nas dissecações de cadáveres. A anatomia é uma ciência que faz parte de uma outra grande ciência, que é a morfologia. A morfologia abriga não só a anatomia, como também a citologia, histologia e a embriologia. O que isso mostra para a gente? Que para entender o corpo humano, não basta apenas entender a anatomia. Você tem que ter uma base também de como o corpo ele se desenvolve, no caso da embriologia, a função e todas as estruturas de uma célula, que pode ser visto na biologia celular, na citologia, e também o que são os tecidos, do corpo humano, que formam os diversos sistemas que a gente está estudando aqui nesse canal do YouTube. Isso pode ser visto na histologia. Então vejo que a anatomia é uma ciência que precisa dessas outras para dar, vamos dizer, um significado morfológico às estruturas que a gente estuda. Tá certo? Outro conteúdo que a gente vê na aula de Introdução à Anatomia é a história da anatomia. Mas isso eu vou deixar para um vídeo específico aqui no meu canal do YouTube. Combinado? Depois que vocês viram os principais conceitos da anatomia, os conceitos básicos, como ela se encaixa dentro dessa grande ciência que é a morfologia, e viram que a gente vai ter vídeo especial sobre a história da anatomia, chegou o momento de saber como se estuda a anatomia. Existem diversas formas de estudo anatômico. A primeira é a que vocês mais conhecem, a anatomia sistêmica. Basta dividir o corpo humano nos sistemas e estudar. Sistema nervoso, sistema muscular, sistema esquelético. É a forma de estudo que é mais aplicada nas graduações em saúde do nosso Brasil. Mas existe outra forma de estudo anatômico que é bem conhecida e que também tem vídeo no meu canal. No meu canal vocês vão encontrar vários vídeos de anatomia sistêmica, mas também vídeos de anatomia topográfica. O vídeo de articulação temporomandibular, vejam aí no meu canal, é um vídeo que exemplifica bem esse tipo de estudo anatômico. Estudar a anatomia de maneira topográfica é estudar a anatomia de maneira regional. Você escolhe uma região do corpo humano e estuda todos os sistemas que tem naquela região. Isso é estudar topograficamente. Curso de odontologia tem estudo de anatomia topográfica, por exemplo. Curso de medicina tem componente curricular com anatomia topográfica. Outros cursos também, mas isso vai variar de faculdade para faculdade, As universidades e faculdades têm currículos diferentes, mas é uma forma, eu diria, mais aprofundada de estudar a anatomia. Existem outras formas também que muitos aí eu acho que não conhecem. Já ouviram falar de anatomia biotipológica? Pois é a anatomia que estuda os biotipos. A gente estuda na graduação a anatomia com um padrão de um adulto, padrão de um indivíduo de 35 anos de idade, sexo inespecífico. A gente vai ver essas características da padronização do estudo anatômico. Mas a gente não para perceber que os órgãos vão mudar dependendo do biotipo. Se o indivíduo é mais magro, se o indivíduo é mais
gordinho, se o indivíduo ele é mais alto, mais baixo, isso vai modificar a anatomia dos órgãos. E existe um tipo de estudo anatômico que vai abordar de maneira mais específica esses biotipos. Existe a anatomia também comparativa, ou anatomia comparada, nos cursos, por exemplo, de medicina veterinária, cursos de ciências biológicas, que vão estudar as anatomias, né, dos animais em comparação à do ser humano. Não sei se você sabia, mas boa parte dos cursos de veterinária do país tem anatomia humana dentro do seu currículo. Existe também a anatomia radiológica, que particularmente é a que eu mais gosto de aplicar. Tá? Tem vídeo no meu canal sobre anatomia radiológica, que é aplicar o estudo anatômico, que vocês conhecem, em exames de imagem. Existem também outros tipos de estudo anatômico. Anatomia antropológica, tá certo? Anatomia aplicada, que é aquela que muitos professores também fazem, que é estudar não só a macroscopia específica de um sistema, de uma estrutura do corpo humano, mas dar uma aplicação para ela na prática clínica, cirúrgica, para a prática, a rotina diária daquele futuro profissional. Isso é fazer o estudo de anatomia de maneira aplicada. Então vejam a importância e os vários tipos de estudo anatômico. Pessoal, de maneira tradicional, você pode estudar anatomia por todas aquelas formas que a gente disse, mas vocês têm que ter, eu diria, meios, né? Metodologias, eu diria instrumentos para estudar a anatomia. De uma maneira geral, eu vou falar aqui que, primeiro, a boa prática da anatomia, né, ela é derivada principalmente de aulas com um foco cognitivo, então aulas teóricas, que vocês chamam de aulas teóricas, e um foco, né, de treinamento de habilidades, que vocês chamam, muita gente chama de aulas práticas. E essas aulas, né, teóricas, existem várias metodologias, não vamos discutir elas aqui, mas eu queria focar no objetivo do meu canal, que são as aulas práticas. Então, as aulas práticas, o ideal é que elas sejam em peças cadavéricas, mas podem ser também associadas a peças sintéticas. E por que as cadavéricas? Porque elas trazem o que as sintéticas não trazem, que são as variações, a individualidade biológica do ser humano. Tá? Um corpo que você encontra, estuda, não vai ser o mesmo que o outro corpo. Existem, né, essas variações que são importantes para compreender realmente o que é a anatomia. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês sobre o estudo anatômico é a utilização, que é preconizada aqui no meu canal, da terminologia anatômica oficial, que foi publicada pela Sociedade Brasileira de Anatomia. Tá? Então eu vou pedir aqui esse livro aqui. Tá? Vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, para quem não conhece, é a Terminologia Anatômica Oficial. Tá? Então, nele vocês vão encontrar todos os nomes corretos para você estudar anatomia. Então, toda vez que eu publico um vídeo nesse canal, eu tenho que olhar se está a terminologia correta aqui. Tá? Então, é isso. Vamos partir para a próxima sessão do estudo da introdução à anatomia. Pessoal, quando vocês vão estudar a anatomia, eu até citei sobre as diversas formas, né, de estudo anatômico, que existe, por exemplo, a anatomia biotipológica, que estuda a anatomia através dos diferentes biotipos que se apresentam, né, nos indivíduos. Porém, a gente não pode, né, pessoal, em uma disciplina de graduação, que muitas vezes a carga horária é pequena, estudar, por exemplo, o coração no indivíduo que é mais gordinho, o coração como ele se apresenta no indivíduo mais magrinho, como é que se apresenta no indivíduo alto, no indivíduo baixo, porque isso vai dar carga horária somente para estudar o coração, tá certo? Então, a gente tem que padronizar. E no mundo inteiro foi padronizado, né, alguns fatores, né, que vão influenciar, né, nessas variações entre os indivíduos. São 4 fatores que a gente tem que padronizar.
Primeiro, a idade. Então, toda vez que você estudar a anatomia, por exemplo, de uma cabeça óssea, por exemplo, né? Do crânio, perdão, que é a nomenclatura correta, você tem que estudar, pensar nela em um indivíduo de 35 anos. Então, o primeiro fator é a idade. O segundo fator é o gênero, sexo. Ou seja, eu vou pensar, quando eu estudar anatomia nos livros, na aula do professor, vou pensar em um sexo masculino ou feminino? Nenhum dos dois. Então, sexo inespecífico. Esse crânio aqui, será que é de indivíduo negro, pardo, branco? Porque vocês sabem, tem diferenças entre as raças na apresentação dos crânios. Porém, a gente tem que padronizar, como eu já disse. Então, raça inespecífica. Você não pode pensar em uma raça específica. E o último fator, como eu tinha dito sobre o estudo da anatomia biotipológica, é padronizar o biotipo. Então, o biotipo ideal no estudo anatômico é aquele que tem o indivíduo 1,70 m aproximadamente e 60 a 65 kg. Essa é a forma de padronizar o estudo anatômico. É isso que você tem que pensar quando estuda nos livros e assiste nas minhas aulas e as aulas dos mais diversos professores de anatomia do país. Tá certo? Pessoal, é importantíssimo padronizar o estudo da anatomia a fim de facilitar o estudo dela, isso é fato. Como a gente já viu aí, padronizar, por exemplo, o gênero, o sexo, a idade, a raça, o biotipo, é fundamental para que a gente fale a mesma língua, principalmente quando estamos começando a estudar anatomia. Mas a partir do momento que a gente aprofunda, a gente tem que entender o que sai do comum dentro do corpo humano. Então a gente tem que entender os conceitos do que é normal e do que não é normal do ponto de vista anatômico. Normal do ponto de vista anatômico é toda a apresentação anatômica, toda a estrutura que se apresenta, toda a estrutura anatômica que se apresenta, frequente ou mais frequente em uma determinada população. Vamos lá, em outras palavras, é normal, pergunto a vocês aí, ter 2 olhos? Claro, né? Porque é mais frequente ter 2 olhos na população, nessa nossa população, no ser humano. Então isso é ser normal, é normal ter 2 pulmões, é normal ter, se a gente for aprofundar um pouco mais, ter 3 falanges, né? No segundo, terceiro, quarto, quinto dedos da mão. Então isso é normal, só que tem algumas situações, né, que fogem da normalidade, né? Muita gente chama isso só de variação, né? Muita gente nós chamamos, por exemplo, aquela questão da padronização, por exemplo, do biotipo, como eu tinha falado para vocês, o estômago, né? Por exemplo, o estômago de um indivíduo mais gordinho é diferente anatomicamente de um indivíduo mais magrinho. O estômago do indivíduo mais alto é um pouco diferente do indivíduo que é mais baixo. Então, isso significa que nós temos variações, mas nem tudo que muda em uma determinada população, em um determinado grupo populacional, vai ser chamado de variação. Porque às vezes o que foge à normalidade pode ser prejudicial à vida desse indivíduo. E aí é que vem os dois outros conceitos que fogem, né, desse padrão de normalidade. Então vamos lá, vamos organizar aqui para vocês. Então fiquem atentos. Primeiro, em saber o que é normal, é o que acontece com mais frequência na população. E segundo, o que não é normal pode ser 3 coisas. Pode ser uma variação, uma estrutura anatômica que não é normal, que não está frequente naquela população. Pode ser uma variação, pode ser uma anomalia e pode ser uma monstruosidade. Variação, pessoal, é toda a apresentação anatômica de uma determinada estrutura, né, que não segue, né, não tem uma frequência em uma determinada população. Então, por exemplo, né, tem gente que vem com ossos a mais. Em vez de 206 ossos, vem com 207, 208, 209 ossos. Esses ossos a mais, se não trouxerem prejuízo ao indivíduo, eles são chamados de variações. Entenderam? Anomalia. Anomalia é quando você vem, por exemplo, vamos dar um mesmo exemplo, com um osso a mais ou
com uma outra estrutura, seja ela qual for, diferente, que foge ao padrão de frequência daquela população, e ela traz prejuízos funcionais ao indivíduo. Então, por exemplo, tem gente que nasce, em vez de nascer com 5 dedos, pode nascer com 6 dedos. Aí você pergunta, poxa, isso é uma variação ou é uma anomalia? A resposta é depende. Se aquele 6º dedo for funcional, é uma variação. Se, pelo menos na minha prática clínica, você tem um 6º dedo que não tem funcionalidade, se ele começa a incomodar o indivíduo, se ele começa a provocar, por exemplo, dor, limitação da função da mão, do pé, se o 6º dedo for no pé, isso aí já é uma anomalia, tá certo? E uma monstruosidade é algo que também foge à normalidade, que traz, claro, um prejuízo funcional como anomalia, porém, esse prejuízo é tão grande ao ponto de ser incompatível com a vida. Por exemplo, a anencefalia. Tá certo? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham entendido que é importante, claro, padronizar o estudo da anatomia, entender o que é normal, né, na população também, porém, é fundamental que você reconheça o que também foge da normalidade. Tá certo? Pessoal, outra padronização que vocês têm que fazer, e eu deixei uma seção desse vídeo específica para isso, é a padronização da posição anatômica. Então, como eu teria que ficar em pé para me colocar, para que vocês vejam a posição anatômica, e não vai caber aqui no vídeo, então vejam aqui qual é a posição anatômica. Essa é a posição anatômica. Veja que o olhar tem que estar no horizonte, a posição do crânio tem que obedecer o plano órbito-meático que eu vou colocar aqui. Que plano é esse? Tá certo? E vejam também que os pés, né, eles têm que estar juntinhos, palmas das mãos voltadas para frente, tá? E os braços, né, o cotovelo em extensão, tá certo? Posição neutra, a posição da articulação do ombro. Essa é a posição anatômica. Mas por que padronizar a posição anatômica no mundo? Porque toda vez que você pensar numa estrutura que eu falo na aula prática, que o professor fala aí na sua faculdade, universidade, você tem que pensar nessa posição. Imagina aí vocês, por exemplo, pensando em uma outra posição anatômica, por exemplo, com o ombro em rotação interna, vocês achariam, dessa maneira, que o rádio é o osso mais medial do antebraço, enquanto que a una seria o osso mais lateral. Mas você sabe que em posição anatômica, a una é o osso mais medial e o rádio é o osso mais lateral. Então é por isso que é fundamental a padronização da posição anatômica. Outra padronização é em relação à forma de falar da anatomia. Quando eu falo da forma de falar, forma de escrever também. Você tem que utilizar os termos tanto da terminologia anatômica, quando você vai falar de estruturas, mas também quando você vai falar de termos de posição e de direção. Então, primeiro, é necessário conhecimento sobre os planos de delimitação. Então, vejam aqui uma imagem dos planos de delimitação, que são o anterior, posterior, superior, inferior, o lateral esquerdo e o lateral direito. Veja que é como se fosse um dado, né? 6 lados. Em palavras informais, é o que está na frente, o que está atrás, o que está em cima, o que está embaixo, o que está dos lados. É basicamente isso, mas tem nomes. Esses são os nomes corretos. Tá certo? Vamos agora para os planos de secção. Pessoal, os planos de secção são 3. O plano de secção transversal ou transverso, o plano de secção sagital e o plano de secção frontal. Esses 3 planos de secção acabam
dando a base para o entendimento de princípios de construção do corpo humano. De maneira bem objetiva, quando você faz um plano de secção transversal, você divide o corpo humano em um metâmero superior e um metâmero inferior. Isso é a metameria. Quando você faz um plano de secção sagital no corpo humano, você divide um corpo em um antímero direito e um antímero esquerdo. Isso é antimeria. E quando você secciona com um plano de secção o corpo humano em um plano frontal, ou coronal, você divide o corpo em um paquímero anterior e um paquímero posterior. É o princípio da paquimeria. Vocês talvez encontrem também o princípio da estratigrafia, que é estudar o corpo em camadas, da mais externa ou mais superficial até a mais profunda, a mais interna. Então esses são os planos de secção e uma explicação básica sobre os princípios de construção do corpo humano. E para representar essa seção do vídeo, pessoal, os eixos de movimento, vejam aqui os 3 eixos que a gente tem. Esse eixo aqui, no nosso corpo humano, é o longitudinal, normalmente relacionado a rotações. Então, se eu pego esse eixo e coloco aqui no ombro, por exemplo, esse eixo, eu vou fazer rotação interna e rotação externa do ombro. Então, é um eixo de movimento. Se eu falar sempre do ombro aqui, agora esse eixo que vai de lateral para lateral, o eixo lateral, esse eixo transverso, eu vou fazer movimentos, por exemplo, no ombro, se eu coloco aqui, ó, um eixo aqui, transversal, indo de um lado para o outro, eu vou fazer, se eu girar, movimentos que vão para frente e para trás, no caso, nesse eixo do tronco, flexão e extensão do tronco. Então, aqui, ó, flexão, extensão do tronco. Com o ombro a mesma coisa, flexão e o retorno à posição anatômica, extensão, tá certo? E o outro eixo, que é esse eixo aqui, que entra dessa forma, é o eixo sagital. Tá? O eixo sagital, quando colocado em partes que não estão exatamente no meio, como esse aqui, por exemplo, se colocar no ombro, que está mais para fora, mais para lateral, a gente vai ver o que é esse termo. Esse eixo faz movimentos de afastar a parte do corpo humano que está em movimento, né, afastar do meio, do mediano, e se a gente voltar, né, girar de volta aqui, a gente vai ter o retorno à posição anatômica. Então, de uma maneira bem específica, se eu tenho um eixo aqui, tá? Desculpa, um eixo aqui e giro, eu faço a abdução. E se eu giro de volta, eu faço a adução. Pessoal, vocês podem pensar nesse eixo de movimento não só no ombro, na articulação do quadril, no punho, e aí vocês vão ver que cada articulação vai ter movimento em um eixo específico. Nem todas vão ter movimento nos 3 eixos. Eu exemplifiquei o ombro e o quadril, por exemplo, porque são articulações que têm movimentos nesses 3 eixos, os 3 eixos que estão sendo descritos agora. Tá certo? Vamos para a próxima seção do vídeo. Vejam aí, pessoal, que eu já estou usando muitos termos, né, de posição, direção do corpo humano. Tá? Se você ficou confuso com alguns termos, porque você está começando a estudar anatomia agora, você vai terminar essa confusão agora. Eu vou explicar a definição de cada termo explicado até o momento e que ainda não foi explicado. Por exemplo, mediano. Eu falei na sessão anterior. Mediano, pessoal, é a estrutura que está exatamente no meio do corpo humano. Por exemplo, nariz é uma estrutura mediana, o pênis é uma estrutura mediana, tá? A língua tem uma parte, né, em posição mediana. Isso é ser mediano. O que se aproxima, o que se posiciona perto do mediano, o que é no meio é mediano, mas o que se aproxima do meio, o que se aproxima do mediano é dito medial. E o que se afasta do mediano é chamado de lateral. E se tiver uma estrutura entre medial e lateral, você vai dizer que essa estrutura é chamada de intermédio.
Então vejam aqui o exemplo dos ossos do pé. Existem 3 ossos do pé, que tem vídeo gravado sobre eles. Vejam aqui nessa imagem, os ossos cuneiformes. Cuneiforme, vejam aqui, medial, intermédio e lateral. Por que eles são chamados assim? Porque são as posições desses ossos em relação ao plano, né, a posição mediana, que é o meio. Cuneiforme medial é o que está mais próximo do mediano. Intermédio, porque está entre medial e o lateral, que é o último, tá? O que está mais se afastando do plano mediano. Entenderam aí? Outro conceito que alguns também se confundem sobre o que é proximal e distal. Proximal, pessoal, é o que se aproxima da raiz dos membros. É um termo mais comumente utilizado para os membros superiores e inferiores. Então pense em raiz dos membros superiores, a região do ombro, e pense na raiz dos membros inferiores como a região do quadril. Então tudo que se aproximar da raiz, por exemplo, nas falanges, a gente tem falange proximal, média e distal. Por quê? Porque em posição anatômica tem uma falange que fica mais distante da raiz do membro, é a falange distal. Tem outra que se aproxima mais da raiz do membro, é a falange proximal, e uma que fica no meio das duas, é a falange média. Então veja que toda a estrutura do corpo humano que fica entre 2 termos de posição vai ser chamada de médio, com exceção do que vocês viram anteriormente, do que fica entre medial e lateral, que é chamado de intermédio, é a única exceção. O resto tudo é médio. Quer ver? O que é anterior e posterior? Por exemplo, externo, esse osso, coração e a coluna vertebral. Quem é mais anterior? O externo. Quem é mais posterior? Coluna. Quem está na posição média? O coração. Superior, médio e inferior. Nariz é superior, a região mentual é inferior e a boca está na posição média. Veja aí, de novo, médio sendo utilizado. Interno, médio e externo. Uma estrutura que está interna no antebraço, os ossos. Uma estrutura que está externa, né, na região do antebraço, a pele. E que está na posição média entre a parte externa e interna, os músculos. Entenderam? Médio de novo. Tá certo? Então, esses são os principais termos utilizados. Claro que você pode encontrar também interno, médio e externo, mas pode encontrar profundo, médio e superficial, pode encontrar com essa nomenclatura também. O anterior e posterior você pode encontrar como ventral e dorsal. O superior e o inferior você pode encontrar como cranial ou podálico, né, relacionado ao inferior. Então, são termos que também podem ser empregados na hora de você estudar a anatomia, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vejam que é um conteúdo cognitivo, mais teórico, né? Mas espero aqui que tenha ficado dinâmico, tenha ficado prático, que é o objetivo desse canal. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!